Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e estamos finalizando aí o nosso estudo da progressão geométrica da PG e vamos falar então como obter a soma de termos que estejam formando PG. Muito bem, essa soma ela pode ser finita e inclusive, sim, também existe a soma infinita. Vamos ver? Então, no caso aqui, a gente propõe essa soma S dos termos de uma PG finita, ou seja, vai de A1, A2, A3 até um termo final, no caso aí que a gente chama genericamente de AN. Essa expressão, então, vou chamar ela de 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa expressão 1 pela razão Q da nossa PG. Então, vai ficar o S multiplicado por Q, o A1, o A2, o A3, o AN-1 e AN, todos eles multiplicados por quê? Aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Pois é, no caso porque A1 vezes Q é nada mais, nada menos que A2, sim ou não? Assim como A2 vezes Q vai ser quem? O A3. O A3 vezes Q vai ser quem? O A4. E a N menos 1 vezes Q? Sim, vai ser o próprio AN, ok? Tá, mas e daí? Daí é que vem então o pulo do gato, que no caso a gente vai fazer, né, a diferença dessa segunda linha menos a primeira. Daí então vai ocorrer, né, S vezes Q menos S, e daí então, né, o A2 com menos A2 corta, A3 com menos A3 corta, A4, AN com AN, todos esses então vão cortar. E no caso só vão sobrar, no caso aí, dois elementos. O dessa segunda parte, né, AN vezes Q, e dessa primeira parte aqui, o A1, ok? Pois bem, então no caso esses dois termos aqui tendo S em comum, coloco o S em evidência, que multiplica Q e menos 1. E aí então AN vezes Q menos A1, isso então vai ser aí o nosso numerador, que aí dividido por Q menos 1, isso nos daria a formulinha da soma S. Pois muito bem, só que nem sempre ela aparece assim, na verdade ela aparece mais de uma outra forma, que substituindo o AN pela nossa formulinha do termo geral, que seria A1 vezes Q elevado a N menos 1, o que vai acontecer, né? Q elevado a N menos 1 com Q elevado a mais 1, menos 1 com mais 1 corta, e aí você vai ter então, no lugar de AN, A1 vezes Q elevado a N. Então, A1 vezes Q elevado a N, você coloca aí com menos o A1 aqui no final, coloca A1 em evidência, e aí fica essa expressão mais comum, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Muito bem, então na prática, né, como é que eu posso usar isso? Por exemplo, ele pede para você a soma de 1, 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, até chegar a 2 elevado a 2021. Como é que eu faço isso? Manualmente não dá, né? Pois é. Então, nesse caso é que você utiliza a nossa formulinha. E aí, então, nós teríamos essa soma S, então, valendo o A1, né? Que no caso aqui seria o 1, vezes Q, no caso, a razão dessa progressão, 2. E aí, esse 2 elevado a N, aí um certo cuidado, né? Por quê? Porque aqui a gente começou não com 2 elevado a 1, mas sim com o 1, que na verdade é quem? É 2 elevado a 0, ok? Então, se eu começo, né, de 2 elevado a 1 até 2 elevado a 2021, eu teria 2021 números. Só que como eu comecei com 2 elevado a 0, incluo ele também, então você vai ter 2022 números. Todo cuidado é pouco. E isso então, de acordo com a formulinha menos 1, dividido por Q, a razão 2, né? Menos 1. Então vai ficar, né, isso aqui dividido por 1, que é o próprio 2 elevado a 2022, menos uma unidade. Ok? Simples, quando se sabe, né? Pois bem, no caso também pode aparecer, né, e é muito comum,
que você tenha que somar termos, né, onde termina com 3 pontinhos, né, reticências. No caso, então, quer dizer que você está lidando com uma soma infinita. E como é que eu vou trabalhar com isso? Bom, primeiramente, para a gente conseguir fazer essa soma infinita, eu tenho que ter isso aqui, a razão da minha progressão, ela tem que estar entre 0 e 1, ou seja, ela tem que ser uma progressão decrescente. Sim, porque se ela for crescente, vai crescer infinitamente, não tem como fechar um resultado, tá? Então, o primeiro passo é que você tenha aí uma razão entre 0 e 1, ou seja, tenhamos aí uma PG decrescente. Muito bem. E aí o que vai acontecer, né? Quando você aumenta então o número de termos infinitamente, o que acontece, né? Se a gente voltar aqui para essa formulinha. Esse Q elevado a n, como ele é um fracionário entre 0 e 1, quando você joga um expoente muito grande, a tendência dele é ir diminuindo, ou seja, cada vez mais ele vai tendendo, se aproximando do zero. Para você entender, né? Por exemplo, se eu tenho meio elevado a 10, já é um resultado pequeno, né? Se eu tenho meio elevado a 100, um resultado menor ainda. Se eu tenho meio elevado a 1000, então esse resultado vai ser muito próximo, para não dizer praticamente igual a zero. Ok? Então é isso que estamos nos referindo aqui. Você vai pegar uma razão fracionária entre 0 e 1 e no caso vai elevar a um n, né, cada vez maior. A tendência é que isso vai ser cada vez mais próximo de zero. Então na hora que eu for usar essa formulinha, o que vai acontecer? Esse Q elevado a n tende a zero, aí vai ficar A1 vezes menos 1, ficaria menos A1 sobre Q menos 1. O que nos dá a impressão de que seria uma soma com resultado negativo, mas nem sempre. Pois é, então nesse caso, para não ficar essa má impressão, a gente multiplica por menos 1 em cima e embaixo, e aí sim, a gente tem a fórmula correta. No caso então, para eu saber a soma infinita, basta com que eu saiba o primeiro termo e a razão dessa progressão, já é o suficiente para achar uma soma mesmo que ela seja infinita. Vamos ver isso então em termos de questão? Me acompanha aí. No caso então, questão da SpaceX, né, onde ele diz que na figura temos aqui uma espiral que ela é formada pela união de infinitos semicírculos. Então, já sabe que estamos lidando aí, né, com parte aí de infinito. Infinitos semicírculos, então, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas, né, você sabe, eixo X, né? E aí, se o raio desse primeiro semicírculo, o maior, no caso aqui, é igual a 1, e o raio de cada semicírculo vai ser a metade do semicírculo anterior, ele pede então o comprimento da espiral. Pois muito bem, então quando ele pede o comprimento da espiral, na verdade, ele está pedindo o quê? A soma dos comprimentos de todos os semicírculos, ok? Então ele quer uma soma de infinitos semicírculos. Para achar então uma soma de infinitos, no caso aí sendo uma PG, a gente então agora já tem uma formulinha para isso. Vamos ver? Então só falta a gente provar, né, que é uma PG. Então vamos ver aqui o perímetro do primeiro semicírculo. Então no caso aí o primeiro semicírculo, perímetro então, né, ou comprimento no caso aí da circunferência, seria quem? Seria 2πr, né? Isso aqui é o comprimento da circunferência, toda ela, correto? Mas como a gente está lidando com semicircunferência, então nesse caso aí, ao invés de 2πr, a gente vai ter então esse primeiro comprimento como sendo πr, o raio no caso aí do primeiro círculo. E aí ele fala, né, que o raio do primeiro semicírculo é igual a 1. Então isso aqui vai ficar π vezes 1, no caso então o próprio π, ok?
Já o perímetro, então, do segundo semicírculo, né? O primeiro é esse grandão aqui, né? Seria essa parte. Já o do segundo, essa outra parte, que no caso aí o raio vai ser a metade, é isso? Então, se o raio é metade, na hora de calcular o perímetro desse segundo semicírculo, opa, ficou ruim aqui. Melhor assim. Perímetro desse segundo semicírculo, então, C2, né? Vamos então usar agora o segundo raio, πr2, né? O semiperímetro, né? Então, no caso aí, teríamos π vezes o raio, então, sendo a metade, então, π vezes meio, ou metade de π, π sobre 2. E aí, se eu for fazer isso agora com o terceiro semicírculo, o que vai acontecer? Então, seguindo o raciocínio, né, o raio de cada semicírculo vai ser a metade do anterior, então, na hora que for calcular o semiperímetro, aqui, o semicírculo, né, eu for usar o terceiro raio então é metade do anterior, metade de meio, 1/4. Então seria π sobre 4. Então aqui já deu para ver, né, o que nós estamos lidando. Sim, nós estamos lidando então, né, cada vez que passa para a metade, né, de um semicírculo para outro, a gente lida então com uma PG de razão, o quê? Meio, né? Muito bem, então sabendo disso, agora a gente usa a nossa formulinha da soma infinita, A1 sobre 1 menos Q, certo? Então o que acontece? O A1 então seria o primeiro perímetro aí, né, do semicírculo, que é π, e no caso a razão a gente mostrou aqui, né, sendo meio, né, vai pela metade, né, cada semicírculo um do outro. E aí então você vai ter um inteiro menos a metade, sobra a outra metade. E aí então o π dividido pela metade, o que a gente faz? Né? Conserva a primeira parte e multiplica pelo inverso da segunda, no caso o inverso de meio como sendo 2. E aí π vezes 2 nada mais nada menos é do que 2π. Ou seja, a letra B aí, a nossa solução. Muito bem. No caso, então, a segunda questão agora, falando aí de uma soma finita, onde ele conta a história aí, né, do jogo de xadrez, né? No caso, então, um menino de posse aí de uma porção de grãos de arroz, brincando no tabuleiro de xadrez, né, colocou um grão na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 grãos na terceira, 8 grãos na quarta casa. Então isso aí a gente já viu, né? Que essa sequência de números, 1, o 2, o terceiro sendo 4, o quarto termo sendo 8, a gente já viu então do que se trata, né? Perfeito. Então no caso aí temos uma PG de razão 2. Muito bem. Vai duplicando, né, de casa em casa. E aí então ele falou, né, continuou procedendo dessa forma até que os grãos acabaram em algum momento, enquanto ele preenchia a 10ª casa. Pois muito bem, então os grãos acabaram quando ele começou a preencher a 10ª casa. Bom, o que isso significa para nós? Significa então, se acabou quando ele preencher a 10ª, significa então que a anterior, a 9ª casa, ela foi o quê? Exatamente, a 9ª casa ela foi totalmente preenchida. Então nesse caso a gente calcula, né, a soma de todos os grãos de arroz que ele gastou para preencher essa 9ª casa. Vamos então calcular S9, a soma, né, dos termos aí da sequência, né, do primeiro A1, né, até o A9, ok? Muito bem. Preciso saber o A9? Não necessariamente. O que eu preciso no caso de uma soma finita é saber, né, quem é o A1, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. É isso que a gente precisa, né? No caso então da soma
das 9 casas, o que ele gastou de arroz nas 9 casas. Então vamos pegar a primeira casa, o A1, né, que ele gastou só 1 grão, a razão valendo 2, no caso aí elevado à nona, e isso então menos 1 sobre Q, que é 2 menos 1. Então ficaria 2 à nona menos 1, e isso então, no caso aí, vem a ser 512, né, menos 1, daria então 511. Só que, bom, já tem aqui, né, nas alternativas, sim, você já viu. Só que muita calma, isso é com a nona casa totalmente preenchida. Só que o que aconteceu? Ele ainda preenchia a 10ª, então não acabou aqui. Pois é. Então quando ele fala, né, a partir dessas informações, podemos afirmar que a quantidade mínima de grãos de arroz que o menino utilizou na brincadeira, o que seria essa quantidade mínima de grãos se ele ainda preenchia a 10ª casa? Seria então, né, no caso, ele ter preenchido a 10ª casa com no mínimo o quê? Exato, 1 grão de arroz. Então 1 grão de arroz na 10ª casa. Isso então vai cumprir, né, esse pré-requisito, que ele preenchia a 10ª casa, e a quantidade mínima, né? Sim, a quantidade mínima seria 1 grão, né? Pois é, então nesse caso, completando, né, os 511 que ele gastou nas 9 casas anteriores e mais 1 grão na 10ª, a gente vai ter o total de, 512, no caso aí, grãos utilizados, 512 grãos. Aí sim, teremos a letra C como sendo aí a nossa opção correta, ok? Curta, comente, compartilhe, participe com a gente. Grande abraço, até mais!